Fala, torcedor do Nordeste, seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A Confederação Brasileira de Futebol finalmente oficializou a decisão que muitos torcedores do Vitória esperavam ansiosamente. O clube baiano recebeu a confirmação de que terá mais 3 pontos creditados em sua conta no Campeonato Brasileiro. A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional, gerando repercussões imediatas não apenas entre os rubro-negros, mas também nos rivais e analistas que acompanham a Série B. A decisão da CBF, embora esperada por alguns, acende debates sobre justiça esportiva, regulamentos e os impactos diretos na classificação. O Vitória, que vinha lutando com afinco na competição, agora vê seu quadro de esperança e confiança se expandir de forma exponencial, transformando a perspectiva da torcida para os próximos jogos. Alguns críticos, entretanto, levantam questões sobre precedentes que podem ser criados a partir desta pontuação concedida, sugerindo que outras equipes poderiam reivindicar decisões similares se situações parecidas forem encontradas, o que poderia gerar uma série de contestações e debates acalorados dentro da própria CBF. O clube baiano, por sua vez, não perdeu tempo e começou imediatamente a projetar a nova realidade da tabela, avaliando como a pontuação extra pode influenciar estratégias, contratações e, principalmente, o moral do elenco para a sequência da competição, criando um clima de expectativa e fervor entre jogadores e comissão técnica. A movimentação da CBF não se limitou apenas à confirmação formal. Por trás das cortinas, fontes internas garantem que houve uma série de análises detalhadas, revisões minuciosas de regulamentos e um processo de validação de documentos que se arrastou por semanas até chegar ao desfecho oficial. O Vitória, portanto, não recebeu apenas 3 pontos, ganhou a chancela de que suas reivindicações estavam fundamentadas, reforçando a percepção de que a justiça esportiva pode, sim, atuar de forma decisiva quando há provas consistentes e argumentos jurídicos bem estruturados. Para os torcedores, o impacto psicológico dessa vitória administrativa é enorme. De repente, aquele time que parecia estar lutando apenas para escapar de posições intermediárias na tabela começa a vislumbrar possibilidades reais de ascensão, reacendendo paixões e reações nas redes sociais, fóruns de discussão e programas esportivos. Já os rivais, claro, não ficaram indiferentes. Algumas torcidas reagiram com críticas e acusações de favorecimento, enquanto outras analisam o ocorrido com frieza, reconhecendo que a pontuação extra está amparada pelas regras e que contestar seria apenas uma demonstração de frustração diante do efeito que essa decisão tem sobre a própria competição. Dentro do clube, o presidente e a diretoria reforçaram a narrativa de que este é um reconhecimento do trabalho e da dedicação do time ao longo da temporada, mas também alertaram sobre a necessidade de não se acomodar, enfatizando que a tabela pode ser ainda mais competitiva e que a busca pelo sucesso continua, agora com uma motivação adicional proporcionada por esses 3 pontos cruciais. O impacto nos bastidores do Vitória é tão intenso quanto o que se vê nos gramados. Treinadores e auxiliares, segundo fontes próximas ao clube, já começaram a discutir ajustes táticos e estratégias de motivação específicas para aproveitar ao máximo o impulso psicológico que a pontuação adicional proporciona. O elenco, que vinha lidando com desafios de rendimento irregular, recebeu a notícia com mistura de euforia e responsabilidade, sabendo que o peso da nova posição na tabela traz consigo uma cobrança ainda maior por resultados consistentes. Entre jogadores mais experientes, há um sentimento de alívio, uma validação de que seus esforços dentro de campo não passaram despercebidos, enquanto os atletas mais jovens encaram a situação como um aprendizado valioso sobre como o futebol moderno vai muito além do que acontece apenas durante os 90 minutos de jogo. Essa perspectiva amplia o debate sobre a influência de decisões administrativas na motivação dos times, reforçando que, muitas vezes, a vitória não se limita às ações dentro do campo, mas também à habilidade de interpretar regras e explorar oportunidades que surgem fora dele. A repercussão na imprensa nacional é imediata. Jornais, portais e programas de TV começaram a veicular análises, comparações com casos anteriores e previsões de como o Vitória pode reagir na sequência do campeonato, gerando uma narrativa que mistura expectativa, polêmica e torcida em estado de alerta constante. A reação da torcida,
como era de se esperar, foi explosiva. Nas redes sociais, torcedores expressam uma mistura de incredulidade e entusiasmo, criando uma onda de conteúdos que vão desde memes provocativos direcionados aos rivais até análises detalhadas de como a tabela será alterada e quais adversários se tornarão alvos prioritários nas próximas rodadas. O efeito psicológico é imediato, a pressão sobre os jogadores e comissão técnica aumenta, mas a motivação também dispara, criando um ambiente em que cada lance em campo passa a ser observado sob a perspectiva de que a pontuação extra pode ser o diferencial entre um título ou uma disputa acirrada por posições intermediárias. Algumas figuras históricas do clube se manifestaram publicamente, reforçando que essa conquista administrativa é também uma oportunidade de reforçar a identidade rubro-negra, mostrando que persistência, paciência e conhecimento das regras podem se transformar em vitórias inesperadas. Nos bastidores de outros clubes, a decisão da CBF provoca debates acalorados, discussões sobre precedentes e até mesmo especulações sobre novos processos que poderiam ser iniciados por times que se sentirem prejudicados em situações semelhantes, criando uma atmosfera de tensão e curiosidade que mantém todos os olhares voltados para o Campeonato Brasileiro, e em especial para o desempenho do Vitória após essa notícia bombástica que mudou o cenário de forma abrupta e inesperada. Especialistas esportivos começaram a analisar a decisão sob diferentes perspectivas. Alguns destacam que a pontuação extra representa uma recompensa justa pelo cumprimento de regulamentos, enquanto outros levantam questionamentos sobre o impacto que tais decisões administrativas podem ter na competitividade e na credibilidade da competição. A narrativa construída em torno do Vitória se transforma, assim, em um estudo de caso sobre como clubes e torcidas lidam com vitórias não conquistadas no campo, mas que alteram diretamente a realidade esportiva. O efeito nas apostas, nas transmissões televisivas e na cobertura jornalística é imediato, gerando uma série de reportagens, debates e comentários de analistas renomados que discutem as implicações de curto e longo prazo dessa pontuação adicional. Dentro do clube, a comissão técnica trabalha incansavelmente para transformar o entusiasmo em disciplina e foco, reforçando a ideia de que a vantagem administrativa precisa ser consolidada com resultados concretos nos jogos seguintes. A combinação de estratégia, psicologia e regulamentação cria uma atmosfera única, onde cada ação tomada pelo Vitória passa a ser vista sob a lente da oportunidade aproveitada pela decisão da CBF, destacando que o futebol moderno exige atenção tanto dentro quanto fora das quatro linhas, e que vitórias inesperadas podem gerar narrativas tão intensas quanto as conquistas conquistadas com suor e talento no campo. Enquanto a cidade de Salvador vibra com a notícia, a imprensa nacional segue repercutindo o efeito que os 3 pontos concedidos terão sobre a classificação geral do Campeonato Brasileiro. Entre torcedores, comentaristas e rivais, não há consenso, há aqueles que veem a decisão como justa e necessária, e aqueles que questionam se medidas similares poderiam criar uma instabilidade nas regras do campeonato. Essa tensão é parte do charme do futebol, onde emoção, polêmica e paixão se misturam de forma irresistível, especialmente quando decisões administrativas alteram a vida de um clube de forma tão direta. O Vitória, neste cenário, assume um protagonismo inédito, tornando-se objeto de atenção nacional, enquanto jogadores, dirigentes e torcedores se preparam para lidar com a pressão e expectativa elevadas. O desafio agora é transformar essa vantagem pontual em uma performance consistente dentro do campo, demonstrando que, apesar da pontuação extra, o clube tem capacidade de se manter competitivo e justificar a decisão da CBF com resultados concretos. A narrativa continua se desenrolando a cada rodada, com cada vitória ou empate agora carregando um significado ampliado, transformando a temporada do Vitória em um exemplo emblemático de como o futebol, estratégia e regulamentação podem se entrelaçar de maneira surpreendente, gerando histórias que serão lembradas por muito tempo na memória do torcedor brasileiro. A repercussão da decisão da CBF continua reverberando em todo o país, e dentro do Vitória o clima é de expectativa intensa e planejamento estratégico. Fontes internas relatam que a diretoria está avaliando possíveis reforços para fortalecer o elenco, aproveitando o ânimo gerado pelos 3 pontos extras, mas também há cuidado para não criar uma pressão desnecessária sobre os jogadores que já sentem o peso da responsabilidade. Nos treinos, a comissão técnica trabalha com foco redobrado, incentivando disciplina, união e controle emocional, enquanto o elenco é constantemente lembrado de que a pontuação conquistada administrativamente não substitui resultados dentro do campo.
Analistas esportivos destacam que a vantagem pode ser decisiva em um campeonato tão equilibrado quanto a Série B, mas alertam que times tradicionais como Bahia, CRB e Grêmio seguem atentos e podem reagir, transformando cada rodada em um verdadeiro teste de força, capacidade técnica e preparo psicológico. Torcedores, por sua vez, vivem uma mistura de euforia e ansiedade, discutindo nas redes sociais cada detalhe da tabela, especulando sobre confrontos diretos, e até mesmo planejando idas aos estádios como se cada jogo fosse uma final, reforçando a ideia de que a pontuação extra tem efeito direto na paixão e engajamento da torcida, além de ampliar o protagonismo do Vitória no cenário nacional. O burburinho entre os rivais não se faz esperar. Enquanto alguns clubes observam com atenção e respeito, outros demonstram insatisfação, levantando questionamentos sobre possíveis favorecimentos ou interpretações controversas do regulamento. Há relatos de que dirigentes de times prejudicados em situações passadas estudam a possibilidade de recorrer em casos similares, criando uma tensão silenciosa nos bastidores. Jornalistas esportivos apontam que o Vitória se torna, assim, um exemplo de como estratégia administrativa, conhecimento de regras e persistência podem gerar mudanças significativas na tabela, transformando a narrativa de um time que poderia estar lutando apenas por posições intermediárias em uma equipe capaz de sonhar com ascensão ou até playoffs. Entre torcedores, a notícia gerou memes, comparações históricas e debates acalorados, com cada vitória rubro-negra sendo celebrada quase como um título, reforçando que, no futebol moderno, cada detalhe fora das quatro linhas pode ter impacto direto na emoção de quem acompanha o time com intensidade. A atenção da mídia nacional permanece alta, e cada rodada agora é observada sob a perspectiva da influência direta desses 3 pontos adicionados, aumentando o drama, a expectativa e o engajamento em torno do Vitória de forma impressionante. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente dentro do elenco é descrito como elétrico, com jogadores mostrando maior coesão e disposição em campo. Treinamentos são conduzidos de forma mais intensa, e a comissão técnica foca em transformar a vantagem pontual em motivação concreta para melhorar desempenho, estratégias de ataque e defesa, além de fortalecer a mentalidade vencedora do grupo. Entre os atletas mais jovens, a notícia funciona como um incentivo para entender que disciplina, estudo das regras e comprometimento com o clube podem render frutos inesperados, enquanto jogadores experientes enxergam a confirmação da pontuação como reconhecimento de esforço e dedicação. Analistas esportivos comentam que este fenômeno evidencia a importância de fatores administrativos no futebol, revelando como decisões fora de campo podem alterar não apenas a tabela, mas a dinâmica de motivação, rivalidade e pressão em torno de uma equipe. Nas redes sociais, torcedores compartilham vídeos, comentários e reações que reforçam a identidade rubro-negra, mostrando que a repercussão vai muito além do impacto pontual, gerando engajamento. Histórias de bastidores e narrativas que alimentam a paixão pelo clube e transformam cada jogo em um capítulo decisivo da temporada. Enquanto a imprensa continua repercutindo, surgem especulações sobre como a posição alterada na tabela poderá influenciar negociações futuras. Há rumores de que investidores e patrocinadores veem agora o Vitória com maior atratividade, considerando a possibilidade de participação em jogos de maior visibilidade ou playoffs decisivos, o que poderia gerar aportes financeiros importantes para o clube. Ao mesmo tempo, a diretoria enfatiza a necessidade de equilíbrio, alertando que a euforia não pode substituir o foco em campo, reforçando que cada ponto conquistado com esforço e mérito é essencial para manter o crescimento sustentável da equipe. Especialistas lembram que o Campeonato Brasileiro é imprevisível, e que a vantagem administrativa, embora significativa, só se consolidará com resultados consistentes e disciplina tática, transformando cada rodada em um verdadeiro teste de resistência física, mental e estratégica, e que a pressão para corresponder às expectativas de torcida, mídia e patrocinadores será intensa, mas pode se tornar um diferencial positivo caso seja bem administrada, consolidando a imagem do Vitória como um clube capaz de superar obstáculos e aproveitar oportunidades de forma astuta e planejada. O impacto psicológico sobre os rivais também é notável.
Times que poderiam disputar diretamente a ascensão na tabela agora observam com cautela o crescimento do Vitória, recalculando suas estratégias para confrontos diretos e evitando subestimar a equipe baiana. Entre técnicos e analistas, surgem debates sobre como o fator emocional, motivacional e psicológico influencia diretamente na performance do time, mostrando que a decisão da CBF transcende a mera contabilização de pontos, criando uma nova narrativa em que cada vitória, empate ou derrota passa a ter múltiplas interpretações. Torcedores rivais, claro, reagiram com críticas, ironias e até provocações, mas a pressão para corresponder em campo aumenta, transformando o campeonato em um cenário mais competitivo e imprevisível. Comentadores esportivos reforçam que o Vitória, a partir de agora, entra em uma fase decisiva de sua história recente, com expectativas elevadas, mídia atenta e torcida engajada, mostrando que decisões administrativas podem transformar um clube de forma quase instantânea, gerando histórias, memórias e debates que vão ecoar não apenas nesta temporada, mas em temporadas futuras, criando precedentes e fortalecendo a ideia de que cada detalhe, por menor que pareça, pode gerar efeitos surpreendentes no futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!